E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o resultado da perícia judicial no seu processo aí que você entrou contra o INSS. Saiu o resultado, o laudo foi favorável ou desfavorável, infelizmente. O juiz pode ir contra a decisão do perito judicial. O que vai acontecer após o laudo judicial ser elaborado e juntado ao processo? Que seja a seu favor ou contra, infelizmente. O juiz pode ir contra a decisão do perito judicial. Então, nesse vídeo, eu vou estar esclarecendo aqui esse assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Realizou a perícia judicial e saiu o resultado e a pessoa tem dúvidas se o juiz pode ir contra a decisão do perito judicial. Às vezes o INSS recorre ali da perícia quando é favorável, a pessoa fala, e nessa situação o juiz pode ir contra o perito, minha perícia foi favorável, mesmo assim não concedendo o benefício. Então, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo aqui esse assunto que é muito importante aí para aquelas pessoas aí, se for o seu caso, está com um processo aí contra o INSS. Digamos que você está nessa situação, o laudo judicial saiu, foi juntado o processo. Então, esse laudo pode ser favorável a seu favor, totalmente favorável. Exemplo, você está pedindo auxílio doença, benefício temporário, benefício por incapacidade total e temporária. Então, o perito pode entender ali, informar no laudo que você realmente está incapacitado total e temporário, no caso para o auxílio doença. Ou ele pode falar que você, infelizmente, está apto a trabalhar e se estava doente, mas já se recuperou e está apto a trabalhar, a voltar para o mercado de trabalho. Ou, por exemplo, você entende que tem direito à aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade total e permanente, e o perito pode falar que a tua incapacidade é temporária, no caso do auxílio doença. Ou exemplo, você pode estar buscando o auxílio doença e o perito pode entender que a tua incapacidade é parcial e permanente, que tu já tem condições, que você já tem condições de voltar para o mercado de trabalho, mas ficou com uma sequela, uma redução aí da capacidade para o trabalho, no caso para o auxílio acidente. O juiz vai acatar essa decisão do perito, seja ela qual for uma das que eu falei, ou pode ir contra essa decisão. Vamos lá. Quando esse laudo é juntado ao processo, então vem um prazo para que o INSS, seu advogado, se manifeste sobre esse laudo. Então, vamos dar exemplo aqui que o perito informou no laudo que você não tem direito a receber o benefício e está apto a trabalhar. Esse é o momento para o teu advogado fazer a tua defesa. Às vezes a pessoa vê assim, o advogado falou que o laudo foi desfavorável. Simplesmente isso? Não, o advogado tem que fazer a tua defesa. Se o advogado fala, o laudo foi desfavorável a seu favor, aí juntado o processo ali, tem um prazo para que o seu advogado se manifeste sobre o resultado. Se ele ficar com os braços cruzados, então a possibilidade de você perder o processo é muito grande. Porque esse é o momento, se o laudo foi desfavorável, o teu advogado fazer a tua defesa. Ele vai fazer, como ele assim, ele vai fazer a tua defesa se o laudo do perito foi desfavorável. Vamos lá. Digamos que tu tem uma documentação fornecida pelos teus médicos aí particular, uma documentação que não deixa dúvidas que o INSS indeferiu o teu benefício de forma injustamente, que você tem condições, não tem condições de trabalhar e deve, lógico, receber o benefício. E o perito fala ali que tu tem condições de trabalhar. Então, como que o teu advogado vai fazer a tua defesa? O teu advogado vai se basear na tua documentação. Vou dar um exemplo aqui que a pessoa está com problema de saúde, está com artrose no joelho. Então, a pessoa está na fase ali já desgaste do joelho, tem o desgaste da artrose aí, da artrose, a cartilagem do joelho, tem grau 1, 2, 3, 4, quando chega no 4 ali, que já está numa fase que às vezes, dependendo da situação, já tem aí
o médico da pessoa às vezes já tem a indicação ali da colocar uma prótese total do joelho. Então chega numa situação precária ali, situação complicada, problema de saúde, a pessoa às vezes tem indicação ali de colocar a prótese, tal, como eu já falei, e a pessoa, por conta desse problema de saúde, não tem condições de trabalhar, às vezes trabalha em pé, carregando peso e tal. Então, baseado no teu problema de saúde ali, na atividade que tu faz, aí teu advogado vai fazer a defesa. É muito importante esse momento para o teu advogado fazer a defesa, para que após essa defesa vai vir ali a decisão do juiz da sentença do processo e que ele te conceda o benefício, mesmo o laudo judicial sendo desfavorável. Isso é possível, dependendo da defesa que teu advogado vai fazer. Agora, se, como eu já falei aqui, se no momento ali que o juiz tem o prazo para que as partes façam a defesa, se o teu advogado não fazer a tua defesa, dificilmente tu vai conseguir o benefício se o laudo foi desfavorável. O teu advogado tem que fazer a defesa para que ele faça a impugnação desse laudo, que esse laudo não tenha validade, e caso às vezes pode até acontecer que o juiz determina que seja realizada outra perícia. Isso é mais difícil acontecer, ser realizada outra perícia, mas é possível, mas que o juiz dê a sentença do processo baseado na tua documentação e não no laudo judicial, porque se ele for dar a sentença baseada no laudo judicial, ele não vai te conceder o benefício. Então, é importante. Por isso que a pessoa fala, o laudo foi desfavorável. Lógico que fica mais difícil do juiz te conceder o benefício, mas mesmo assim é possível sim, porque tem vários casos que a pessoa vê aí no dia a dia que mesmo o laudo sendo desfavorável, mesmo assim o juiz concede o benefício. Mas para isso, o teu advogado vai ter que fazer uma boa defesa, ter argumentos para convencer o juiz que o perito está equivocado e que você tem direito de receber o teu benefício. É a mesma coisa, às vezes o laudo é favorável, o INSS recorre também. Então, se for desfavorável, o teu advogado tem que recorrer e tentar ali derrubar esse laudo do perito judicial. Porque se ele não faz essa defesa, qual que é a chance de tu conseguir o benefício? Se o laudo foi desfavorável, o teu advogado não fez a defesa. Então é muito difícil. Por isso que eu sempre falo que é muito importante, quando a pessoa vai entrar com processo judicial, procurar um advogado previdenciário, um bom advogado. Lógico que às vezes o advogado pode fazer de tudo e mesmo assim não conseguir o benefício. Mas é importante ele fazer a defesa se o laudo foi desfavorável. A mesma coisa também pode acontecer, às vezes a pessoa está buscando uma aposentadoria por invalidez, que eu já dei exemplo aqui, e o perito faz o laudo para a incapacidade temporária, para o auxílio-doença. Então, o teu advogado, baseado na tua documentação fornecida pelos teus médicos, informando que tua incapacidade é total e permanente, o teu advogado vai fazer a defesa para buscar a aposentadoria por invalidez de benefício permanente e não o auxílio-doença benefício temporário. Exemplo que eu já dei aqui, digamos que a pessoa está aguardando ali um procedimento cirúrgico, colocar uma prótese no joelho, pode ser outro problema de saúde, pode ser o teu caso, mas eu estou dando apenas um exemplo aqui para você entender. Então, a pessoa está com um problema de saúde grave ali, já tentou outros tratamentos e não teve sucesso, então está numa situação muito difícil. O teu advogado pode buscar esses argumentos para que o juiz conceda a aposentadoria por invalidez e não o auxílio-doença. Então, é muito importante a defesa do teu advogado quando o laudo é juntado ao processo e tem esse prazo. Por quê? Se o teu advogado não faz sua defesa ali e o laudo é desfavorável, o teu advogado não faz uma boa defesa, quando o juiz dá a sentença, se for a sentença não te concedendo o benefício, improcedente, o teu advogado fazer um recurso aí numa segunda instância, vai ser muito difícil de ganhar. Ele vai fazer o recurso, lógico, que está na lei, tem direito, tal, com a segunda instância, tal, recorrer, mas de ganhar vai ser difícil se ele não fez se o laudo foi desfavorável e ele não fez uma defesa ali para impugnar aquele laudo. Então, teu advogado tem que se basear na tua documentação. Por isso que é importante também, geralmente o advogado fala, quando a pessoa vai entrar com o processo, o advogado fala para buscar uma documentação. É importante a documentação antiga que a pessoa tem, mas buscar uma documentação mais
atualizada, para comprovar que naquele momento a pessoa está incapacitada de trabalhar. Então, o juiz, ele pode sim ser contra o laudo do perito judicial, ele pode. Lógico que se for fazer aí uma pequena busca e for analisar os processos aí contra o INSS, você vai ver as decisões do juiz, que na maioria das decisões do juiz acompanhando a mesma decisão do perito judicial. Mas você vê casos também que o juiz vai contra a decisão do perito judicial. Então, o juiz ele não está apegado a 100% no perito judicial, tem que sempre dar decisão conforme a decisão do perito judicial. Não, o juiz pode ir contra a decisão do perito judicial, mas para isso, lógico, o teu advogado vai ter que ter argumento baseado ali na tua documentação, para que o juiz se convença que você tem direito de receber o benefício. Então, é muito importante a tua documentação e, lógico, a defesa do teu advogado. Até porque o perito judicial, a prova da perícia judicial é muito importante. Eu sempre falo aqui que a prova da perícia judicial, digamos que seja... lógico que todas as provas que é juntada em um processo, seja contra o INSS, seja qual for o processo trabalhista, tal, seja qual for o processo, todas as provas é importante ali para a decisão final do juiz ali te concedendo o benefício ou não. Mas no caso que eu estou falando aqui, um processo judicial contra o INSS para requerer um benefício, a prova pericial da perícia judicial é muito importante porque o perito digamos que, lógico, lá no INSS o teu benefício foi indeferido, que é o caso aqui que tu entrou com um processo contra o INSS. Então o perito já do INSS formou ali que você não tem direito a receber o benefício. Aí tu vai passar pelo perito judicial. Então é importante que a perícia judicial seja favorável. Porque, imagina aí, tendo dois laudos do INSS e do perito judicial desfavorável. Então o teu advogado tem que fazer uma boa defesa para que você consiga o benefício. Agora, quando o laudo é favorável, as chances de você conseguir o benefício são muito grandes. Aumenta as chances de você conseguir o benefício. Porque quando o laudo é favorável, aí lógico, vai ter o prazo ali para as partes se manifestar também. Dependendo se o laudo foi 100% conforme que o teu advogado entende que você tem direito, tá? Com a aposentadoria por invalidez e o perito judicial falou que tua incapacidade é total e permanente. Beleza, maravilha. Mas mesmo assim o INSS pode fazer recorrer também desse laudo e tentar uma impugnação do laudo. Aí o INSS vai conseguir? Depende da situação. É a mesma coisa como eu falei aqui. Quando o laudo é desfavorável, é possível também o teu advogado fazer uma defesa ali e o juiz te conceder o benefício mesmo o laudo sendo desfavorável. Lógico que fica mais difícil, mas é possível sim. Agora, quando é favorável, lógico que as chances vai aumentar. Quando tu também tem uma boa documentação do juiz te conceder o benefício. Para você entender que um processo é complicado, não é simples assim, porque é demorado um processo, porque tem as fases ali do processo. Outra coisa também, mesmo quando o juiz concede o benefício, o juiz de primeira instância te concedendo o benefício, ainda cabe recurso para o INSS. A mesma coisa, se não te conceder o benefício, ainda cabe recurso, como eu já falei, para uma segunda instância. O processo só chega ao fim quando vem o trânsito de julgado. Aí não cabe mais recurso para nenhuma das partes. Mas enquanto não chegar o trânsito de julgado, ainda cabe recurso, seja para o INSS, se o benefício foi te concedido, ou para você, no caso, seu advogado, recorrer se não foi concedido, ou se foi concedido, mas foi o benefício que é um benefício ali que você tem, no caso foi concedido o auxílio doença, e seu advogado juntamente com você tem direito, entende que você tem direito à aposentadoria por invalidez, aí pode recorrer dessa decisão. Então, o juiz ele não está preso ao laudo do perito judicial. O perito judicial é um perito da confiança do juiz? Mas mesmo assim ele pode dar decisão diferente, o juiz pode dar decisão diferente do entendimento do perito judicial, mas para isso vai ter que ter provas juntadas pelo seu advogado, a tua documentação, fazendo a tua defesa para que o juiz te
conceda o benefício e vá contra a decisão do perito judicial. Eu vou dar outro exemplo aqui para você entender, ficar bem explicado para você. Digamos que você entrou com um processo aí para buscar o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório. O INSS cortou o auxílio doença e não reverteu para o auxílio acidente, que é quando a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, ou uma doença por conta de uma doença ocupacional, a pessoa referente ao trabalho, a pessoa ficou afastada no auxílio doença. Quando o benefício foi cortado, o INSS deveria para reverter para o auxílio acidente, a pessoa ficou com uma sequela, uma redução da capacidade para o trabalho. Consegue trabalhar, mas com uma redução. Não tem a mesma capacidade de trabalhar da mesma forma que trabalhava antes do problema de saúde do acidente. Então, o INSS não te concedeu o auxílio acidente, você entrou com o processo. Então, realizou a perícia, o perito judicial fez o laudo desfavorável, informando ali que você tem uma redução da capacidade para o trabalho, mas que essa redução é pequena, não dá direito ao auxílio acidente, porque não dificulta você trabalhar, você consegue trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes. Por lei, o auxílio acidente é concedido para qualquer pessoa, como eu já falei aqui, ficou com a sequela, por decorrência do acidente de trabalho, ou acidente de qualquer natureza, ou uma doença ocupacional tal. Então a pessoa se afastou, quando foi retornar para o trabalho ficou com a sequela. O auxílio doença foi cortado, não foi revertido para o auxílio acidente, então você entrou com o processo. Então, como que o perito judicial fala que você ficou com a redução da capacidade, ficou com a sequela, tem uma redução ali, uma limitação, mas que essa redução não te impede de forma alguma de realizar suas atividades ou não dificulta, sendo que a lei diz que a redução não tem o grau da redução, o benefício é pago se a pessoa ficou com uma sequela, uma redução, não fala o grau, se é 10%, 20%, 30%, 1%, não importa. No entendimento da lei, se você ficou com uma redução, seja mínima que seja, não importa o grau dessa limitação, você tem direito a receber o benefício. Sendo comprovado que essa limitação, mínima que seja, diminui a tua capacidade de realizar as tuas atividades, tu consegue até trabalhar, até na mesma função, mas tem uma limitação, uma certa limitação. Se isso é comprovado, você tem direito a receber o benefício. Então, digamos que os teus exames, teus médicos particulares, informa que tu tem essa limitação, mínima que seja, mas tem para o trabalho. E o perito judicial fala que tu tem uma limitação, mas tu consegue trabalhar, não te impede de trabalhar de forma alguma, consegue realizar as tuas atividades da mesma forma que tu fazia antes. O teu advogado, no momento que vai fazer a tua defesa ali, no prazo que tem ali para se manifestar sobre o laudo, teu advogado pode fazer esses argumentos na tua defesa. A lei diz que, seja qual for, não importa o grau da limitação para o trabalho. Não importa, não existe se é 10%, 20%, não importa. A lei diz que, se ficou com a limitação, tem direito de receber o benefício. Então, o perito judicial pode ter se equivocado no entendimento dele. Se ele falou que tem uma limitação, mas essa limitação não te impede, não reduziu a tua capacidade de trabalhar, sendo que ele mesmo fala que tu ficou com a redução. Aqui é um exemplo para você entender que existe a possibilidade do laudo, dependendo da forma que o perito ali fez o laudo, dependendo da tua documentação, tem a possibilidade de, mesmo o laudo sendo desfavorável, mesmo assim, o teu advogado, fazendo uma boa defesa, conseguir convencer o juiz, baseado em provas, na lei que eu estou falando aqui, que você tem direito a receber o benefício. Então, fique sabendo que mesmo o teu laudo sendo desfavorável, ainda há possibilidade, lógico, como eu já falei aqui, repetindo, fica mais difícil, mas há possibilidade do juiz te conceder o benefício, mesmo o laudo sendo desfavorável. Beleza? É a mesma coisa quando o laudo é favorável, mesmo assim, às vezes o juiz não pode conceder o benefício. Mesma coisa, quando o laudo é favorável, fica mais fácil, digamos que a possibilidade aumenta do juiz te conceder o benefício, mas também não é garantia, até porque, como eu já falei, o juiz pode sim ser contra
a decisão do perito judicial. Como eu sempre falo nos vídeos aqui que eu vou falar relacionado à perícia, laudo judicial, na maioria das vezes que a gente se vê, eu já até falei nesse vídeo aqui, é o juiz acompanhando a mesma decisão do perito judicial, mas no caso aí foi desfavorável o laudo. Com a boa defesa do seu advogado é possível reverter essa situação. Beleza? Espero que de coração que eu tenha te ajudado com essas informações aqui. E o que eu desejo de verdade é que você consiga comprovar o teu direito aí no processo que você está lutando aí, buscando aí o teu direito nesse processo judicial que você entrou contra o INSS. No final aí do processo, espero que você consiga comprovar o teu direito e receber o teu benefício. Que se você não tem condições de trabalhar, é um direito seu de receber esse benefício aí que você está buscando, seja o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, que é um benefício indenizatório aqui que eu acabei de dar o exemplo aqui. Beleza? Boa sorte para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.